Você que está pensando em abrir uma empresa agora, seja por um desejo seu, seja por alguma oportunidade ou alguma coisa parecida, não deixa de assistir esse vídeo até o final, tá? Onde eu vou dar algumas dicas aqui para quem é marinheiro de primeira viagem, tá? E está desejando abrir uma empresa agora, tá? Tome esse cuidado e no final do vídeo não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos embora. Antes de tudo, né, tomando meu cafezinho aqui. Sem ele, eu não consigo começar o dia. Vamos ao que interessa então? O vídeo de hoje, ele é basicamente para você aí que deseja estar abrindo a sua primeira empresa, tá? Seja por um desejo antigo, seja por um desejo atual, seja por uma oportunidade que possa acontecer, entre vários fatores. Também aquele que você quer entrar numa sociedade com uma pessoa ali, sendo que você não tem experiência nenhuma nesse tipo de situação. O ponto que eu quero tratar com vocês aqui não é desmotivando ninguém, não é poder jogar água no chope de alguém, né, como a gente fala aqui em Minas Gerais, seja tirar você desse sonho, alguma coisa do tipo. Não é isso, tá? A questão aqui é justamente da gente poder ter um pé no chão e entender do que se trata uma empresa ou uma sociedade onde você quer embarcar, tá? Esse é o principal motivo. Atualmente, quando a gente entende o que é uma sociedade, uma empresa e tudo, a gente precisa entender sobre o que envolve uma empresa, tá? E isso seja uma empresa pequena ali, seja uma empresa maior, tá? A situação é justamente poder auxiliar vocês nesse primeiro momento aí, que possa ser um momento muito decisivo, entendeu? Mas que também não frustre a expectativa de vocês relacionado àquele negócio. Primeiro de tudo aqui, eu vou separar esse tema em duas situações, tá? A primeira situação é justamente quando você começa sozinho na empresa, tá? Você vai ter que startar tudo, você que vai ter que correr atrás de tudo. E segundo é você entrar numa sociedade, tá? O primeiro deles é justamente você vai ter que ser o para-choque do seu negócio, entendeu? Você que vai ter que botar a cara do seu negócio ali. Então, na maioria das vezes, galera, a gente precisa ter também paciência de poder entender que o processo não é da forma que você espera, tá? Então, a gente precisa poder ter esse entendimento. A maioria das pessoas tem, né? Eu falo aqui no escritório, porque todas as vezes as pessoas que entram em contato com a gente falam, eu quero, já ter um caixa daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 6 meses e tal. E a realidade não funciona dessa forma, tá? Pode ter as pessoas que ficam, né, rico e tudo durante 6 meses, mas essas pessoas são exceções ali, tá? Que fogem à regra, entendeu? Mas na maioria das vezes, para você ter uma empresa e para essa empresa funcionar de fato, tem um certo tempo ali, até você ter um entendimento de como funciona, até o seu público entender o tipo de produto ou serviço que você vende, entendeu? Então tudo isso, galera, por mais que você possa, sei lá, trabalhar 15 horas, 20 horas por dia, não vai ser no tempo que você deseja, tá? Não vai ser no tempo que você deseja. As coisas não funcionam dessa forma. A gente precisa poder ter o pé na realidade, para justamente não ficar emocionado demais, achando que alguém vai ter que fazer alguma coisa para você. A pessoa não está comprando de mim, então a pessoa não é meu amigo, não sei o que. Gente, não é isso, tá? A questão é negócio, entendeu? A gente precisa entender sobre negócio. E muitas vezes, para você poder ter um negócio estruturado, tá? Demanda tempo ali de maturação, entendeu? E isso aí eu acho que é um principal motivo que as pessoas não conseguem levar a sério quando você abre uma empresa. Então, além da questão tempo, galera, a gente precisa de recurso também, tá? A gente precisa de dinheiro, até porque as coisas não surgem assim do nada, entendeu? Eu recebo cliente aqui no escritório porque muitas das vezes a pessoa vem com um certo vício de rede social, entendeu? De acompanhar um determinado influenciador e tudo, que falou que ela vai ter, se ela começar o negócio dela no Instagram ali com 6 meses, ela já vai ter dinheiro e tudo. E na maioria das vezes as pessoas se frustram quando não conseguem isso, entendeu? Porque tal pessoa conseguiu, porque tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Cara, na maioria das vezes as pessoas elas mostram demais uma situação, tá? E a realidade ela acaba sendo outra, entendeu? Então a gente precisa ter esse entendimento aí. Então eu falo no seguinte, cara, se você deseja estar abrindo um negócio e você já está trabalhando, né, seja num trabalho CLT, um trabalho fixo que você tem ali, segura um pouco, tá? Antes de sair arriscando tudo, segura um pouco, entendeu? E vai entendendo como que vai ser esse novo mercado que você vai atingir, esse desejo que você tem, tá? E você pode fazendo isso em paralelo. Vai ser cansativo no início? Vai.
mas eu acho que é muito melhor do que você sair arriscando tudo, sem entender nada sobre o tipo de mercado que você vai atingir. E uma outra dica que eu dou aqui, para quem está começando aí do zero e tal, sozinho, estude o mercado que você vai atuar, tá? Pelo amor de Deus, estude o mercado que você vai atuar. Se você desejou, hoje eu quero mexer com tal coisa aqui, mas você não tem experiência nenhuma, estude com calma antes de poder investir dinheiro naquilo, tá? Estude. Eu acho que a gente tem sabe, a gente peca muito na questão de estudar sobre aquilo que a gente vai vender, sabe? Eu acho que as pessoas têm não sei se é uma certa preguiça, não sei se não sabem estudar mesmo o mercado daquele produto, daquele serviço que você quer vender ali, né? Você quer ofertar, entendeu? Então a gente precisa ter esse entendimento, galera. A gente precisa estudar aquilo que a gente vai vender, entendeu? E o estudar que eu falo não é somente pegar livro para ler, não, até porque hoje as informações estão na internet, sabe? Mas entenda relacionado aos produtos que você vai vender, os concorrentes. Não estou falando que você tem que ser igual ao concorrente, não, mas entenda como que ele vende, como que funcionam as coisas, sabe? Leia matéria sobre esse tipo de produto ou serviço que você vai vender, a expectativa que as pessoas têm relacionado ao tipo de produto que você vai oferecer ali, entendeu? Como que está o mercado, como que as pessoas estão ofertando esse tipo de serviço. Eu acho que tudo isso vai ser muito importante até para você poder ter um pezinho na realidade ali. E eu acho que a gente também não peca por ser cauteloso relacionado àquilo que a gente quer vender. Entendeu? Até porque as pessoas, o público, ele entende quando a pessoa não tem tanta afinidade com aquilo que está oferecendo ali, entendeu? Então a gente vai, por isso que eu estou falando sobre a questão do tempo aí, porque até para você poder ter um entendimento e convencer as pessoas nesse período de tempo, demora, entendeu? Além de ter tempo, tem dinheiro, entendeu? Então não entenda que você vai parar para estudar, isso é uma coisa que pode te atrasar e tal, não. Sabe, quem tá falando isso aí tá falando besteira. A gente precisa poder estudar, sabe? Estudar para poder praticar, entendeu? Não é só ficar, eu não tô falando estudar aqui de ficar na teoria, não. É justamente entender a realidade dos produtos que você tá vendendo ali, entendeu? Com base nas informações que você tem para poder tirar o melhor proveito. Agora eu vou falar sobre você entrar numa sociedade com uma pessoa, tá? Gente, todas as vezes que você for entrar numa sociedade com uma pessoa, toma cuidado com esse negócio de ficar falando que a pessoa é muito amigo meu, então eu vou entrar na sociedade com ela. A pessoa ali tem uma ideia mirabolante, a gente vai ganhar muito dinheiro e tal. Toma cuidado, sabe? Toma cuidado com essa emoção demais sobre abrir uma empresa, porque a empresa, principalmente para a gente criar estrutura, é no longo prazo, entendeu? Então a gente tem que ver se essa emoção que você tem aí de estar com seu amigo, com seu parente, qualquer pessoa ali, né, que você confia naquele momento, vai durar muito tempo, entendeu? Porque pela experiência que eu tenho, eu vejo as pessoas muito emocionadas assim, quando vai abrir uma sociedade e tudo, a primeira divergência que tem, já começa, sabe, a ter um pé atrás ali. Então antes de abrir uma sociedade com uma pessoa, olha aqui o que eu tô falando, antes de abrir uma sociedade com uma pessoa, entenda se aquilo ali é para você mesmo, tá? E se você vai aturar aquela pessoa no ambiente de negócio, entendeu? Que é totalmente diferente do ambiente de amizade. Tá? O ambiente de amizade é diferente do ambiente de negócio, então a gente tem que saber separar isso, entendeu? Claro que existem situações, eu mesmo tenho uma empresa com a minha família, entendeu? Mas a gente precisa saber a função de cada um dentro da empresa, tá? Por isso existe contrato social, por isso a gente precisa sentar na mesa para poder conversar, entendeu? Falar sobre o negócio, falar qual que vai ser o seu medo ali, qual que vai ser a sua função ali com a empresa, entendeu? São esses temas que eu vejo como muito importante da gente poder ter um entendimento, tá? A sociedade não é também só falar sobre o que o outro vai fazer, é sobre o que cada um vai investir, entendeu? Uma pessoa, ela falou que vai investir num determinado momento ali, então coloca no contrato social, de determinada data, a pessoa falou que vai investir, vai integralizar, né, o valor ali no capital social da empresa. Sabe, tenha isso, gente, porque a gente não pode simplesmente entender o sócio ali como a mesma amizade que você sempre teve com ele, entendeu? Vocês tratam de negócio, o negócio envolve dinheiro, entendeu? Então a partir do momento que vocês não colocam isso na mesa, sabe, no jogo ali, no tabuleiro que a gente gosta de falar, depois para resolver acaba ficando picado e a gente não consegue colocar a situação ali em panos quentes. Entendeu? Então, antes de você abrir uma sociedade com uma pessoa,
toma esse cuidado. E quando a gente fala sobre empresa, né, você criar uma sociedade com uma pessoa, a gente está falando sobre responsabilidade, entendeu? Sobre responsabilidade, que a maioria das pessoas não quer ter. Todo mundo quer só ter o glamour, entendeu? Ah, eu sou empresário e não sei o quê. Ah, eu tenho uma empresa com meu sócio, aquela coisa toda, aquelas palavras bonitas e tal. Só que na realidade, gente, a gente precisa poder entender que a relação humana, ela já é difícil por si só, entendeu? Se a gente tiver uma relação onde a gente não consegue ser sincero com a pessoa, se tratando daquele negócio ali, a responsabilidade fica em segundo plano, entendeu? E se a responsabilidade ficar em segundo plano, a empresa também vai ficar em segundo plano. Quando eu falo sobre essas questões de sociedade, galera, muitas pessoas sempre olham para mim, né, cliente inclusive, que às vezes, quando começou aqui no escritório, né, abertura de empresa, aquela coisa toda, fala, Eduardo, poxa, você é contra uma sociedade e tal? E não, cara, não sou contra a sociedade, muito pelo contrário. Tem vários clientes aqui no escritório que tem empresa em sociedade com 2, com 3, com 4 pessoas, entendeu? Eu mesmo tenho uma sociedade, né, um outro negócio com a minha família, sabe? E tipo assim, quando eu falo sobre essa questão de problema, sabe, é porque gera um problema, galera. Gera. E pela minha experiência, eu já vi muitas sociedades se desfazer simplesmente pelo fato de não conseguir ser sincero com o sócio, sabe? De não falar sobre as suas expectativas relacionadas à empresa. O que está acontecendo de certo, o que está acontecendo de errado, sabe? Aquele mesmo ditado de muitas vezes, o time que está ganhando não se mexe. Eu não concordo com esse ditado, tá? Eu acho que a gente precisa estar sempre em evolução, entendeu? Claro que se a empresa estiver fluindo, a gente vai precisar poder falar, não, aqui está dando certo, então nós vamos continuar seguindo. Mas ao mesmo tempo, vão ter coisas que a gente vai precisar sempre atualizar, melhorar, entendeu? Seja no atendimento, seja no operacional, seja na entrega, sabe? Tem várias situações, entendeu? Quem tem empresa sabe o tanto que a gente precisa cada vez estar melhorando, sabe? Porque senão o mercado acaba te atropelando. Essa é a realidade. Antes de encerrar aqui, eu queria poder deixar um aviso para vocês, independente se você vai abrir uma empresa sozinho ou com algum sócio. Estude aquilo que você está vendendo, tá? Estuda muito aquilo que você está vendendo, para justamente a empresa não ser somente 3, 6 meses não, tá? 1 ano, 2 anos, não. Quando a gente abre uma empresa, a gente sempre busca poder ter maior longevidade com ela, sabe? Ser reconhecido mesmo por aquele trabalho que a gente entrega, tá? Então, estuda, entendeu? Estuda, porque, inclusive, eu falo muito sobre isso no meu TikTok lá e também no Instagram, do tanto que o mercado amador, né, de empresas no Brasil, entendeu? Lógico que tem micro, pequenas empresas, médias, empresas grandes também e tal, mas como meu foco aqui é justamente micro e pequenos empreendedores, você precisa poder entender o poder de estudar sobre o seu público, tá? O poder de estudar sobre a sua entrega, sobre o seu produto ou serviço. Por mais que eu seja repetitivo aqui, beleza? E se você não me segue, tá, nas minhas redes sociais, eu vou deixar embaixo aqui, beleza? Se esse vídeo te agregou de alguma forma, sabe, você conseguiu agregar para você antes de tomar uma decisão, seja de abrir uma empresa sozinho ou com um sócio, deixa seu like aqui e compartilhe para quem pode ser beneficiado também, beleza? E até a próxima.